Fala Geek! Aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Superman Absoluto, edição número 12. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro geek do canal. No coração tranquilo de Smallville, a rotina serena de um lar de idosos é rompida por um grito aflito. Martha Kent, tomada por uma súbita urgência, encara o horizonte com os olhos cheios de fogo e esperança. Ela fala de uma tempestade vermelha, um presságio que só ela parece compreender. Ele voltou, meu anjo. E aqui sabemos que ela faz referência a Kal-El, junto à sua inteligência artificial, Sol. Logo depois desse episódio, a condição de Marta retorna. Ela parece perder a memória, esquecer e se desanimar. Nas pradarias do Kansas, a tempestade vermelha corta o céu como um presságio, arrastando sonhos, medos e lembranças. Entre vozes aflitas, a dor de Jimmy e Lois se mistura à devastação causada por Brainiac, que quase transformou Kal-El em sua arma definitiva. Mas Sol o salvou. O vermelho pulsa ao redor dele, seu corpo em chamas, sua mente à beira do colapso. E num instante mais crítico, a sua voz sussurra através do caos. Relaxe a sua mente. Feche seus sentidos. Lembre-se de quem você é. 5 anos antes, às margens do vulcão Mayon, Superman buscava refúgio no fogo, tentando apagar a dor que queimava em seu coração. Ferido pela perda dos Kent e pela desilusão com a humanidade, ele escolheu o isolamento, convencido de que não precisava de ninguém. Entre a lava incandescente, sua figura reluz como um deus solitário. Mas a voz firme de Sol ecoa. Kal-El não foi feito para viver sozinho. Em meio às labaredas do vulcão, Clark explode em frustração, sentindo o peso da solidão e a presença constante da inteligência artificial de sua mãe. Rebelde, ele afirma que um dia saltará até a lua e nunca mais olhará para trás. Mas até lá, resta-lhe apenas ceder às imposições de Sol. Entre diálogos tensos e toques de ironia cruel, o jovem kryptoniano é obrigado a enfrentar até os detalhes mais humanos de sua condição. Ao se lançar na lavra rubra para um simples banho, sua fúria se mistura ao riso amargo da própria existência. Nas Filipinas, Kal-El caminha entre campos, mercados e plantações, sentindo o peso do símbolo que carrega no peito. Sol lhe fala sobre poder, status e ascensão, mas ele recusa. Para o filho dos Redlands, não há honra em se perder entre privilégios. Seu destino é estar junto com o povo, sob o sol que alimenta e queima. Entre rostos comuns e mãos calejadas, Kal-El encontra um reflexo de si mesmo, trabalhador, resiliente, marcado pela luta. Mas ainda que busque pertencimento, uma verdade amarga se aproxima. Aquela vida, simples e luminosa, nunca poderia durar. Nos campos de cana-de-açúcar, Kal-El encontra bondade em Carmélia, uma mulher simples que lhe oferece cuidado e alimento em meio ao trabalho árduo. Mas a tentativa de aproximação termina em choque. Ao tocar sua mão, a pele dela queima como se tivesse tocado o próprio sol. O espanto se espalha entre os trabalhadores. Medo, curiosidade, reverência. O que você é? Alguém pergunta com a voz trêmula. Os campos de trabalho são invadidos pela brutalidade dos pacificadores. Tratam os trabalhadores como peças descartáveis. Mas quando um deles agride uma mulher indefesa, Kal-El segura seu braço. Sem o controle de sua força, ele arranca o braço do pacificador, causando gritos de dor e terror. O jovem kryptoniano, tomado pelo choque do próprio poder, balbucia arrependimento. Mas já é tarde. O fogo de sua natureza foi revelado. E agora, com as armas apontadas contra ele, não há mais como voltar atrás e ele precisa fugir. No topo gelado de Kangkar-Puzum, Kal-El se vê consumido pela culpa e pela fúria. Ainda atordoado pelo que fez, ele teme ter matado um homem com a sua força desmedida.
O sol amarelo da Terra o torna mais poderoso a cada dia, e com esse poder crescendo, também cresce a tentação de violência. Seus punhos incandescentes tremem, seu grito ecoa nas montanhas. Talvez aqueles soldados corruptos merecessem a morte. Mas no limite entre justiça e vingança, a sombra do legado de seu pai o assombra. Sol reproduz um turbilhão de energia vermelha. Cal grita contra o vazio, sua fúria incendiando os céus. As palavras de Sol ecoam, lembrando-o de que nem mesmo sua força justifica o direito de julgar e executar vidas humanas. Mas a dor é insuportável. Seus pais não estão mais aqui para guiá-lo, e a única voz que resta é artificial, distante. Em lágrimas, ele explode em ira e negação, soltando fogo pelos olhos. No entanto, quando a tempestade interior cessa, resta apenas silêncio e solidão. Pela primeira vez, Cal pede espaço para ouvir, enfim, os seus próprios pensamentos. Entre montanhas cobertas de neve, a fúria de Cal se dissipa em um silêncio gélido. Curvado no centro de uma explosão cristalizada de energia vermelha, ele permanece imóvel, uma sombra isolada contra o branco infinito da paisagem. No coração da montanha, Superman não é herói nem deus, apenas um ser perdido, preso à própria dor e condenado à solidão. Essa seria a versão da Fortaleza da Solidão de Superman absoluto. De volta ao Kansas, entre borboletas que dançam sobre os campos, Cal emerge envolto em energia carmesim, sua figura mais imponente e sombria do que nunca. O sol ilumina seu peito marcado pelo símbolo da esperança, mas a sua expressão carrega a dureza de alguém quebrado por lembranças e escolhas. Sol pergunta se ele está bem. A visão de Brainiac surge em sua mente, como uma provocação, e a resposta de Cal é firme e cortante: não. E em um voo arrebatador rumo ao céu, ele se lança como uma chama contra as nuvens. No coração de uma pequena lanchonete no Kansas, Lois e Jimmy buscam apenas um prato quente, oferecendo trabalho em troca de comida. Mas o silêncio da cidade pesa mais do que a fome. Todos os olhares se voltam contra eles. A atendente, com um sorriso contido, revela conhecer suas identidades e deixa escapar a verdade cruel. Ali, ninguém esquece, ninguém perdoa. Em Smallville, cada rosto carrega julgamento, cada palavra esconde desconfiança. No calor tenso da lanchonete, as palavras da garçonete cortam como navalha. Ela fala de medo, de como Lázaro ensinou o povo a desconfiar de tudo e de todos. A multidão carrega dúvidas, mas também memórias. Lembram-se dos milagres, das vidas salvas, dos atos de heroísmo que marcaram Smallville. Enquanto alguns sussurram sobre o perigo que ele representa, outros enxergam o símbolo que nunca abandonou a cidade. Com firmeza, ela declara que não se julga um homem pelo trovão em suas palavras, mas pela luz que ele traz em seus atos. A tensão se dissolve em gestos de solidariedade. Lana Lang, com a firmeza e ternura, oferece o café da manhã em nome da amizade que Smallville ainda guarda com o Superman. Um a um, os moradores se unem, dispostos a pagar pelas próximas refeições. Almoço, jantar, um reconhecimento silencioso por tudo que foi feito por eles. Lois agradece, emocionada, enquanto as mãos se encontram em um aperto de confiança renovada. O passado pode pesar, mas naquela mesa nasce um pacto silencioso, esperança compartilhada. De volta à fazenda Kent, Cal caminha entre lembranças despedaçadas e memórias de um lar que já não existe. Sol, a inteligência que o acompanhou por anos, confessa a sua falha. Não ter lhe dado a comunidade, a proteção, o pertencimento que Kal-El tanto precisava. Mas diante da dor e da solidão acumuladas, o olhar de Cal se endurece. Pela primeira vez em 6 anos, ele encontra a certeza em sua voz. Erguendo-se contra a culpa, contra o peso da ausência, ele responde com firmeza: Sol está errado.
Entre memórias e vozes que ecoam pelo tempo, Cal reflete sobre sua jornada. Ele percebe que jamais esteve sem proteção, sem cuidado e sem orientação. Cada passo, do voo ao exílio, da solidão às batalhas, foi marcado por presenças que moldaram quem ele é. À beira-mar, sob a chuva ou envolto na vastidão do espaço, ele entende a verdade. Nunca esteve realmente sozinho. Mesmo na dor, sempre houve uma chama que o guiava. E agora, com convicção, ele afirma a Sol aquilo que o define. Não importa a escuridão, a sua jornada sempre foi acompanhada. Envolto pelo manto vivo de energia, Cal finalmente sorri. Ele reconhece Sol não apenas como uma máquina ou inteligência artificial, mas como família, seu irmão de Krypton, um guardião inseparável em sua jornada. Em um gesto de gratidão, ele pede desculpas pelas palavras duras e agradece por tudo. A resposta de Sol ecoa suave, carregada de afeto. Mas antes que o momento se encerre, vozes familiares surgem. Lois e Jimmy, trazendo comida e leveza à cena, lembrando-o de que, apesar da dor e das perdas, ainda existe laço humano, calor e companheirismo esperando por ele. Diante de Lois e Jimmy, Kal-El encontra forças para abrir o coração. A dor pela perda ainda o assombra, mas agora é acompanhado pela promessa inabalável de justiça. O seu semblante carrega luto, mas também uma determinação ardente. Os responsáveis pagarão. Ao ser chamado de Superman, ele interrompe com firmeza. Não há mais espaço para dúvidas ou disfarces. Sua identidade é a sua maior verdade. Com a mão estendida, ele proclama com orgulho: Meu nome é Kal-El. Kal-El de Krypton. De mãos dadas com Lois, Kal-El reforça sua identidade e propósito, agora sem máscaras. Jimmy, curioso, encara Sol como se descobrisse um mito vivo. Enquanto Cal explica, Sol é mais do que um tecido, é memória, é guardião. Mas a paz é frágil e a ameaça de Ra's al Ghul paira sobre eles como uma sombra inevitável. Os céus de Smallville tremem com o rugido dos helicópteros de guerra. No interior, a voz implacável de Ra's al Ghul dita sua sentença: esmagar a cidade, destruir lares, espalhar medo até que Superman não tenha escolha a não ser reagir. Sua filha, Talia, obedece com fervor cruel, prometendo transformar cada vida em instrumento de tortura psicológica contra Kal-El. O plano é claro: provocar, ferir e quebrar o coração do herói antes de abatê-lo. E quando o momento chegar, Raz promete consumar o ato com as suas próprias mãos, chamando isso de redenção. O chão estremece sob o peso da guerra que avança. Tanques, helicópteros e colossos mecânicos da Corporação Lazarus marcham em uníssono, engolindo a estrada rumo a Smallville. O céu se enche de máquinas, a terra se rompe sob as trilhas de destruição, e o símbolo da cidade jaz em pedaços no asfalto. Um presságio de que nada será poupado. A ofensiva é total, implacável, e a promessa de Ra's al Ghul se cumpre. O coração do Kansas está prestes a ser esmagado sob o ferro e o fogo da sua legião. O cerco começou. Essa foi uma pincelada da história da HQ Superman Absoluto, edição número 12. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!